Olá, amigas e amigos. Hoje é dia 5 de outubro de 2025 e estamos aqui no nosso grupo de estudos Arte e Mediunidade. Hoje será o encontro de número, que eu vou colar aqui, eu estou em dúvida se é o 28 ou se é o 29. Eu acho que é o 28, então é o encontro 28, e daremos prosseguimento ao encontro 27. Quem irá fazer a abertura para nós é a Marlene, da FEESP, ao qual já passaremos a palavra para fazer uma leitura e a prece de abertura. Sejam todos bem-vindos e Marlene está com você. Muito Muito obrigado. obrigada, muito obrigada. Boa noite a todos, boa noite a todas. É com alegria e saudade, né? Porque faz tempo que eu não apareço. E é uma honra, né? Poder falar a esse grupo tão dedicado em estudar a arte. E isso, para mim, é um privilégio. Que Deus continue nos abençoando. E assim, nós unimos os nossos corações, nossa mente e pedimos a Deus, o Senhor da vida, o Pai de todos, o grande Criador, que nos envolva na sua paz, na sua alegria, no seu desejo de que tudo aconteça da melhor maneira para todos os seus filhos, que nós todos, neste propósito de estudar a doutrina espírita através da arte, fazendo da arte o nosso remédio, fazendo da arte o nosso lazer, fazendo da arte o nosso benefício maior, que nós possamos, Senhor, estarmos prontos para recebermos as melhores intuições, inspirações, que nosso coração esteja envolto na sua paz. Que todos aqueles que se dispuseram a estudar e trabalhar a arte em benefício do outro, daquele que ele, Jesus, chamou do próximo, que nós possamos trazer em nossa vida as nossas melhores expressões de amor e de paz. E assim, nós vamos partir para o nosso comentário de hoje. Eu rapidamente escolhi aqui o Fonte Viva, o texto número 68, que se chama Sementeira e Construção. E Emmanuel, neste texto, ele vai buscar na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9, a epígrafe para fazer o seu comentário. E se chama Sementeira e Construção. E aí diz assim, na carta de Paulo: porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Olha que importância que é dada a nós nesta frase. Edifício de Deus, lavoura de Deus. Então, todos aqueles que estão trabalhando em nome de Jesus estão nesta lavoura, somos esta lavoura, esse terreno, e nós todos sabemos que temos uma construção para fazer. E ele diz assim: asseverando Paulo a sua condição de cooperador de Deus e designando a lavoura e o edifício do Senhor nos seguidores e beneficiários do evangelho que o cercavam, traçou o quadro espiritual que sempre existirá na Terra em aperfeiçoamento.
entre os que conhecem e os que ignoram a verdade divina. Se já recebemos da Boa Nova a lâmpada acesa para a nossa jornada, somos compulsoriamente considerados colaboradores do ministério de Jesus, competindo-nos a sementeira e a construção dele em todas as criaturas que nos partilham a estrada. Conhecemos, pois, na essência, qual o serviço que a revelação nos indica? Logo nos aproximemos da luz cristã. Se já guardamos a bênção do Mestre, cabe-nos restaurar o equilíbrio das correntes da vida, onde permanecemos, ajudando aos que se desajudam, enxergando algo para os que jazem cegos e ouvidos surdos, a fim de que a obra do reino divino cresça, progrida e santifique toda a terra. O serviço é de plantação e edificação, reclamando esforço pessoal e boa vontade para com todos, porquanto, de conformidade com a própria simbologia do apóstolo, o vegetal pede tempo e carinho para desenvolver-se, e a casa sólida não se ergue em um dia. Em toda parte, porém, vemos pedreiros que reclamam contra o peso do tijolo e da areia, e cultivadores que detestam as exigências do adubo e proteção à planta frágil. O ensinamento do Evangelho, contudo, não deixa margem a qualquer dúvida. Se já conheces os benefícios de Jesus, és colaborador dele na vinha do mundo e na edificação do espírito humano para a eternidade. Avança na tarefa que te foi confiada e não temas. Se a fé representa a nossa coroa de luz, o trabalho em favor de todos é a nossa bênção a cada dia. Esse texto, aberto quase ao acaso, ele nos traz a clareza da profundidade do compromisso assumido. Porque quando nós pensamos que nós, como Paulo, ele abre esse versículo, esse capítulo nessa carta, falando sobre os pregadores. E nós somos pregadores, pregadores da palavra de Jesus, nós somos pregadores do Evangelho, nós somos aquele que leva a boa nova. Não basta ouvirmos, lermos, estudarmos. Precisamos cultivar a sementeira. Precisamos lançar a nossa semente que já está em broto. Nossa semente já está brotando. E nós vamos, como na sementeira comum, a gente faz o canteiro, trata a terra, aduba a terra, joga lá a semente. Aquelas que frutificam, aquelas que vêm brotando firmes, a gente escolhe e replanta. E ao replantar, ela vai encontrar o terreno fértil, o espaço adequado para o seu desenvolvimento. Assim somos nós. Nós já fomos aquela semente bruta. Hoje, nós somos uma semente em broto. E é com esse broto, com o espaço do conhecimento, com o espaço da informação, que nós vamos
levar esse evangelho, levar esse trabalho para aqueles que, como ele diz aqui, ainda jazem cegos, aqueles que se desajudam. Olha que palavra dura. Então, nós precisamos levar esta luz que ele diz que já está acesa em nós. Ela já está acesa em nós. Então, que nós possamos levar essa luz por onde formos, ensinando o Evangelho, mostrando para o colaborador, porque nós agora, como no dizer de Paulo, nós somos colaboradores de Jesus, que nós saibamos levar esse evangelho, levar esse aprendizado, levar essa arte para aqueles que ainda não conseguem ver. E assim, nós vamos pedindo a Ele que fortaleça a nossa fé, que nos ilumine a mente e o coração, para que possamos, como diz Emmanuel aqui, avançarmos na tarefa que nos foi confiada sem temor, porque esta fé é que vai ser a nossa coroa de luz no trabalho que nós vamos desenvolvendo. Graças a Deus e muito obrigada por poder participar desse trabalho. Marlene, nós que agradecemos pelo seu carinho em preparar essa leitura, muito oportuna, no momento onde todos nós que estamos trabalhando na seara de Jesus para o nosso aprendizado, melhoramento, às vezes nós nos sentimos cansados, né? Nessa sementeira. Mas é importante lembrar que essa semeadura, primeiro, ela serve para nós. Esse fazer de luzes é primeiro para clarear a nossa intimidade e que essas fagulhas de luz que também sairão de nós também possam aclarar a escuridão daqueles que ainda têm menos luz do que nós, né? Então, muito obrigado, e você falou tudo aí quando disse para prosseguirmos na fé e não esmorecermos, porque uma música que ficou, está na minha mente desde o encontro que nós fizemos da área da mediunidade, que nós tivemos a oportunidade de participar lá do encontro da FEB, há umas 2 semanas atrás. Foram tocadas várias músicas, mas a que ficou ecoando até hoje na minha mente é aquela música do Trabalhemos Juntos, né? Trabalhemos juntos, né? E a gente sabe que estar juntos nos fortalece, nos faz a caminhada ficar mais leve, né? Então, prossigamos assim, de mãos dadas. Quero cumprimentar quem está chegando agora. Olá, Ieda, muito bom tê-la conosco. E Eliana, passo então a palavra a você, lembrando que hoje nós vamos prosseguir com as reflexões do tema da semana passada. O texto de base é um texto que está lá na Revista Espírita, dezembro de 1868, uma reunião onde Kardec, ali na Sociedade Parisiense dos Espíritas, eles se reuniam para fazer uma homenagem aos mortos. Olha que bonito isso, né? Uma comunhão de pensamentos vibrando por aqueles que partiram. E aí Kardec justamente vai falar sobre a importância dessa comunhão, dessa homogeneidade de sentimentos, que tem tudo a ver com reunião mediúnica, com trabalho em conjunto, apoio, acolhimento. E o texto é muito rico, ele fala de pensamento, fala de fluidos, fala de fé e desdobra-se em vários subtemas. Então vamos ver o que Eliana nos preparou hoje para prosseguirmos com esse rico texto, né, Eliana? Tá me ouvindo bem? Sim. Ah, tá bom. Eu tive um probleminha no microfone aí, mas tá ótimo. Oi, Divânia chegando também.
Boa noite a todos. Como Ah, a sempre, a Edivânia, né, que chegou? Edivânia chegou e o Ito também, tinha um tempinho que Eba, não nos olha o visitava. Ito, que Seja bem-vindo, Ito. delícia! Alegria Tentando, tê-los, Delícia. Edivânia, Ito também. tentando resgatar minhas dívidas. Ah, Boa bacana. noite, queridos. Fala, boa noite. Bom, então hoje a gente vai, como no encontro passado, né, eu tinha comentado, né, com vocês que eu gostaria de desdobrar em mais um encontro e concordo com o Cláudio, que esse texto é muito rico e eu acho que eu queria. A minha ideia do encontro anterior era explorar um pouco mais esse texto em alguns aspectos, né? E aí, lá naquele dia que eu tinha feito a leitura lá, eu queria fazer essa complementação, vamos dizer assim. Aí, o que acontece é aquela coisa básica de sempre, né? Na hora que eu fui ler o texto de novo para me preparar para hoje, parte do texto é como se o texto, aquela parte do texto tivesse assim, letras grandes, sabe aquelas letras que a gente usa no WhatsApp para a pessoa ver, em caixa alta, assim? E eu lendo o texto, aquilo foi fazendo uns... Eu falei, gente, é isso, eu tenho que falar isso hoje. E aí, claro que a espiritualidade amiga, a espiritualidade é genial e está sempre nos acolhendo, carregando no colo. Ela traz esse presente que a Marlene coloca, que é justo. Na hora que esse texto, para mim, ficou em destaque na minha mente, o sentido era justamente esse do que eu vou abordar hoje, de reforçar a todos nós o que eu vou colocar, porque isto precisa ser semeado nas casas espíritas em que nós atuamos. Nós seremos multiplicadores do que eu vou colocar aqui, que a espiritualidade quer que a gente compreenda. E Marlene aí nos presenteia com essa passagem maravilhosa de Paulo, que inclusive o final está referido nesse texto do Kardec. É um trecho final, tem a referência no texto. Então, a espiritualidade vem... E eu fico muito feliz de ver que a espiritualidade trabalha junto com esse grupo, com muita alegria usando esse nosso trabalho para que a gente possa construir, dentro da mediunidade com a arte, um caminho seguro para todos nós. Um caminho que mostre que tudo que a gente está produzindo está dentro do que Deus precisa de nós na construção desse novo mundo que está chegando. Não tão rápido quanto a gente gostaria, mas ele está chegando. E a gente, como colaboradores, eu fico feliz em que a gente esteja harmonizado nesse nível. Marlene é aqui de São Paulo, mas está numa outra região, enfim, e trazendo essa mensagem e esses esclarecimentos, como foi na semana passada, totalmente adequados ao que eu vou colocar. Então, na leitura do texto, né, e o Cláudio também, Cláudio, intuidíssimo, que ele é inspiradíssimo, já falou a palavra senha hoje. Comunhão de pensamentos. E aí, quando eu comecei a reler o texto, porque eu já tinha lido mais de uma vez, quando eu comecei a reler o texto, eu me lembro que isso me chamou a atenção, mas hoje e ontem, porque eu já fiz essa leitura 2 vezes para não errar, ele me vem com essa importância da comunhão de pensamentos
Kardec, no texto, ele vai desenvolvendo essa questão da comunhão de pensamentos, dizendo o seguinte, que quando a gente, juntos, né, numa reunião mediúnica, no trabalho da casa espírita, porque no trabalho da casa espírita, todo mundo, quando chega, vai fazer o quê? Concentração. Em geral, essa concentração é em grupo, né? Em que fazemos a abertura do trabalho, temos a concentração e se faz a abertura. Momento esse que é precioso na casa espírita, mas que, infelizmente, esse momento se transformou, em grande parte, no momento social. As pessoas chegam, se abraçam, se beijam, falam o que aconteceu, aí senta para concentrar. Já desarmonizou o ambiente. Isso é uma coisa relevante. A hora de abraçar, beijar, falar de problemas ou falar de novidades, é ao final dos trabalhos. Chegamos na casa espírita preparada, nós adentramos a casa espírita, cumprimentamos todo mundo discretamente e nos sentamos para nos preparar para a abertura. Neste momento de concentração, que a gente precisa estar envolvidos com a espiritualidade que vai trabalhar conosco. Mas eu não sou médium de intuição, não sinto nada. Não é verdade. Porque aí Kardec coloca uma coisa que eu achei precioso que ele vai falar. Nós estamos envolvidos pela espiritualidade. O que a gente sente quando a gente é médium de intuição? E a gente efetivamente está envolvido, é que a gente não percebe. A gente está, mas a gente tem que perceber. O que a gente sente? O bem-estar. Todo mundo chega na casa espírita, sente aquele bem-estar. Se não sente, está com um problema. Porque casa espírita, o ambiente higienizado e preparado, a gente chega lá dentro, eu sinto até o cheiro, assim, na casa espírita, quando eu chego para trabalhar. Então, assim, a gente vai ter, no mínimo, essa sensação agradável do ambiente, né? Então, a gente, quando a gente coloca a nossa mente, o nosso pensamento, naquele momento em que a gente vai iniciar o trabalho através da concentração, é que a gente, junto a cada um dos trabalhadores, entramos em comunhão de pensamento. O passo anterior para que a gente entre nesta comunhão de pensamento e para que a gente sinta esse bem-estar é a nossa vontade. Vontade de estarmos ali como sementeiros, servidores do Mestre para ajudar no trabalho. Kardec começa esta parte, ele começa o título, a parte que ele começa a falar sobre se espiritismo é religião, ele coloca que Jesus diz, onde 2 ou mais estejam reunidos em meu nome, eles estarão falando por mim. E aí o Kardec vai dizer o que sobre essa frase? Ele vai dizer que não basta você estar ali de corpo presente. Você tem que estar ali na vontade de estar ali em nome de Jesus, nesta tarefa de servidor. Então, isso é fundamental. E aí ele diz o seguinte, se você tiver de corpo presente, pode ter 100 pessoas, ele não fala 100 pessoas, mas pode ter uma multidão que não estão reunidos em nome de Jesus. Então, veja que ele qualifica. Por quê? Porque foi de tudo que a espiritualidade o colocou, evidente que quando ele vai fazer esse texto, esse discurso, ele está inspirado, né, gente? Acho que não precisa nem dizer que está naquele momento no auge da sua mediunidade.
Então, quando ele fala isso, a gente vai refletindo a importância de que nesse primeiro momento em que a gente não dá o devido valor na casa espírita, é que a gente deveria ter um comportamento diferente. A gente deve se comportar como aquele que vai estar em comunhão com todos os trabalhadores, comunhão de pensamentos, mas de pensamentos de amor a todos que estão ali, pensamentos de amor pelo trabalho, pensamentos de amor pela casa que nos acolhe. E aí, qual o passo seguinte? É a gente nos elevarmos através da concentração com este ambiente e a gente se preparar para esta comunhão de pensamentos com os benfeitores espirituais do trabalho. Parece uma coisa simples, mas não é. Não é, porque muitos lugares ainda, né, a gente fala no departamento de mediunidade que a gente não dá voz àqueles que nos trouxeram a revelação, que são os espíritos. O livro é dos espíritos, não é dos espíritas. O livro é dos espíritos. A equipe do Espírito da Verdade vem nos revelar aquilo que Jesus nos prometeu. E apesar disso, hoje, eles são o que menos têm voz nas casas espíritas. E diante disso, a gente tem o artigo, Marlene, é da revista de 1868, é dezembro de 1868. O Cláudio acho que compartilhou no grupo, né, Cláudio? Sim, Marlene, lá no grupo está o link que leva direto ao artigo. Acho que ela está com a revista ali na mão, que ela é chiquérrima. É dezembro de 1868, uma reunião em homenagem aos mortos. Lá 1º de novembro, né? Isso. Que é na... então, quando ele faz então, a gente vai percebendo que quando Kardec traz ele fala isso num parágrafo, gente, mas ele vai fazendo uma sequência, ele vai modulando isso, assim, e aí eu fui lendo, eu falei, nossa, mas isso é uma coisa que a gente já vem discutindo há algum tempo, essa dificuldade, porque, gente, não é só na reunião mediúnica, a preparação para o trabalho. Quando a casa espírita abre, se chegar 2 pessoas, essas 2 pessoas têm que fazer a abertura dos trabalhos das casas, né? E tem que fazer o encerramento. Então, assim, isso é uma prática que tem que ser feita na casa espírita. E aí, você tem que estar preparado para fazer isso. Você pode chegar lá e... Bom, chegou tudo bem, né? A gente vive uma vida corrida. Chegou lá, meio esbaforido, tá? Senta um pouquinho, toma uma água, fica quietinho no canto e depois você vai para a sala se concentrar mais adequadamente. Mas é qualquer trabalho na casa espírita, qualquer um. É o pessoal com a pessoa da recepção, atendimento fraterno, pessoal da palestra, dos passes. Porque, gente, a espiritualidade está na casa espírita. Não importa que não é reunião mediúnica. A espiritualidade está lá trabalhando conosco. Isso é uma questão, eu entendo que é basilar. Mas, infelizmente, não é. A gente acha, e eu acho que os espíritos falam isso na manifestação deles, né, sobre o egoísmo e o orgulho, a gente acha que quem faz tudo lá somos nós. Isso é um erro enorme, isso é um equívoco absurdo. E
quando Kardec traz essa reflexão, que é preciso essa comunhão de pensamento entre nós e a espiritualidade, várias obras de André Luiz, você percebe a dificuldade que é a espiritualidade trabalhar com os médiuns. E médiuns, aqui eu estou falando de qualquer trabalhador da casa espírita. A dificuldade, eles ficam descabelados lá, né? Se eu posso usar essa expressão, mas enfim, eles ficam assim, desarvorados, porque não tem um médium para poder ajudar, não tem um médium para socorrer aquela pessoa em aflição. Né? E a gente tem observado isso com frequência. As pessoas que trabalham na casa espírita acham que, porque são espírita, trabalham na casa espírita, é um orgulho, sei lá onde, né, gente? Porque somos, como a Marlene falou super bem, nós somos servidores, nós somos colaboradores e temos que nos unir a quem? A espiritualidade. Porque é através dela que o nosso trabalho vai se qualificar. O trabalho de qualquer trabalhador de casa espírita, se você põe a água, se você está na receita, não importa o que você faça na casa espírita. Você precisa compreender que os espíritos estão ali junto a você e precisando de você para auxiliar a todos que estão ali. Jesus, quando veio, ele diz o quê? Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Ora, se nós somos trabalhadores da seara espírita, nós estudamos a doutrina espírita, em que uma das bases, acho que a base mais importante, mais relevante, que é o evangelho, em que a transformação moral é o propósito de nós encarnados, mas como trabalhadores com esta consciência, com este entendimento, e Kardec vai falar isso no texto, nós temos que nos comportar diante do que a gente tem entendimento. Então, não adianta a gente querer a gente se comportar de uma forma em que só nós fazemos parte do processo. O processo de auxílio, sermos servidores de Jesus, se Jesus disse, eu não vim para os sãos, vim para os doentes, nós, como seus servidores, temos que fazer o quê? Atender os doentes, nos prepararmos, porque nós também somos doentes, mas a gente trabalhando, a gente melhora um pouquinho, né? A gente dá uma, né? Vamos dizer que a gente... porque o texto da Marlene vai falar isso. Vamos ajudar aqueles que não estão desajudados, né? Eu acho que ela usa o termo. É isso que a gente precisa fazer. E para isso, a gente tem que se preparar. Kardec fala tanto sobre isso, tanto, a exaustão. Exato. Não é um ato voluntário, gente. É um compromisso. Ah, que a gente chegou agora e resolveu. Claro que não, gente. A gente se compromissou lá em cima, antes de voltar. E a gente não pode desperdiçar a oportunidade, né? Vira e mexe, tereteté, tem uma passagem do Evangelho lá que ele fala, né? Que a gente tem, acho que é vídeo ao minho aos pequeninos, eu acho. Que a gente acha que tem todo o tempo do mundo, tem não. A gente tem que correr, porque senão acaba. E é isso que é uma das questões que eu também gosto de reforçar. Não há tempo, né? E a gente está sentindo isso. Eu aposto que não tem uma pessoa aqui que não está percebendo como as coisas estão, assim, numa velocidade assustadora. É assustador como as coisas estão acontecendo muito rápido e a gente precisa se preparar. E quando eu estou lendo esse texto do Kardec, isso está ali, WhatsApp, caixa alta, eu falei, não, gente, eu tenho que falar isso, porque me veio isso na mente. Nós precisamos nos preparar e levar isso para casa espírita. Então, a gente tem que trabalhar a comunhão de pensamento entre nós, os trabalhadores, entre a espiritualidade amiga, e uma questão muito relevante que ele vai falar é que, através, a gente conseguindo atingir esta comunhão, a gente consegue harmonizar a casa espírita. Olha que coisa!
E da vida de quem? É que eu não estou conseguindo ler na íntegra aqui, que eu estou com o chat, deixa eu ver, que a Luciana está falando. Ah, sim. É, amiga Eliana, Oi. eu acho que a gente pode. Muito obrigado aí, né, pelas várias considerações maravilhosas, suas reflexões. E acho que a gente pode, de repente, nesse momento, abrir para o pessoal comentar, Tá. para oportunizarmos a eles também, né, algumas perguntas ou comentários. Mas antes, está todo mundo querendo saber, Marlene, o número do o livro e a lição. Eu fiquei na dúvida se foi o Fonte Viva ou Vinha de Luz. Não, acho que foi Fonte Viva, Cláudio. Se minha memória não me Não sei se entregou. a Marlene ainda está aqui ou se ela caiu. Deixa Não, eu. eu acho que ela tá sim, só tá com o Ah, microfone está desligado. aqui. É. Depois, Marlene, se você puder nos sinalizar, você falou lá no início, eu não consegui memorizar, mas aí a gente coloca lá no ponto que as pessoas adoraram, né, a sua referência e vejam as coincidências, né, se é que elas Que não tem, existem. né? Ah, aí, Marlene, aproveita que você apareceu aí, você pode falar para a gente o livro e a lição? Tem que abrir o microfonezinho. Ah, tá aqui, ó, a Luciana colocou Fonte Viva, lição 68, sementeira. É isso, né? A Luciana já colocou aqui para nós. Muito obrigado, Luciana. Bom, A Maria Aparecida tinha pedido também no grupo, né? isso, exato, nós vamos replicar lá. Bom, então, o que destacou aos olhos da Eliana durante a semana em relação a esse texto fantástico, né? Um texto muito rico da Revista Espírita, foi a questão da comunhão de pensamentos, que é um ponto que nos incita muitas reflexões. Da mesma forma que eu citei que a música Trabalhemos Juntos ficou ecoando na minha mente, de certa forma essa lição ela nos faz refletir, porque às vezes nós podemos estar juntos no mesmo ambiente, acho que eu até falei isso no encontro passado, mas não estarmos unidos. Aí, E cada agora, um pensando no seu aspecto, no seu céu, e não pensando no que está ali do lado, né? Então, acho que a reflexão maior que nós podemos suscitar é, primeiro conosco, eu ao ir no trabalho da casa espírita ou das instituições a que eu estou vinculado, eu estou unido em pensamento, em coração, em sentimentos, estamos vibrando juntos e vibrando em alegria, em paz, harmonia. Depois a gente falar dos aspectos que isso decorre, né, dessa união. Ou estou indo bater cartão, cumprir tabela, né? E às vezes vou até chateado, vou não querendo ir por obrigação, às vezes até mesmo em função desse dito compromisso. Mas a reflexão é: se estamos entrando, chegando e saindo com alegria, leves, e a hora que a gente fala leves, não é. A gente sabe que o dia a dia nos oprime, nos faz assim, é como se a gente estivesse num cavalo alado, né? A gente não tem tempo para descer dele. Mas este local, quando nós chegamos lá, ele nos traz essa harmonia interior, é o nosso refazimento, ou a gente sai de lá chateado, né? Por causa até mesmo, às vezes, de problemas que a gente sabe que, infelizmente, acontecem nas relações interpessoais mesmo. E se nós estamos indo nesse trabalho, nós estamos conseguindo aproveitar aquele momento. Nós estamos lá presentes ou está só o corpo presente, como a Eliana trouxe, né? Então, acho que a primeira reflexão é essa. Aí nós queríamos escutar um pouquinho vocês, né? E, logicamente, a gente sabe que tem fases dentro do local onde nós trabalhamos, né, gente? Às vezes acontecem algumas desarmonias, algumas rusgas, mas uma vez identificado, é importante nós tentarmos acharmos a solução, né? Então, gostaria de escutar um pouco vocês.
Eliana, eu acho que ninguém tem problema no centro espírita, só eu, viu? Só eu que Só tô. nós, né? Porque É, Aqui em Brasília não tem, viu? Aqui em Brasília todo não mundo tem, é. né, Heitor? eu Não. quero que assine a minha carteira no centro de vocês, viu? A Edivânia foi corajosa, a Angelina É, foi duas corajosas aí. Pode foi, falar. é, como em qualquer relacionamento, principalmente em casa, no trabalho, é, onde a gente frequenta casa espírita, a gente tem as ranhuras que precisam ser organizadas. Senão, a gente não precisaria estar ali, está todo mundo santos, né? Todo mundo coroado, bem coroado. Então, essas ranhuras têm que existir, que é para aprender um a lidar com o outro e ali crescerem juntos, isso é normal. Agora, o que a gente não pode é deixar que isso possa prejudicar o nosso trabalho, nossa atividade na casa espírita e também não deixar que se expanda para outras pessoas. Então, tem que cortar as arestazinhas na conversa, na diplomacia, né? A gente não pode deixar. E todo lugar tem problemas com relacionamento. Só não pode deixar crescer demais. É verdade, viu, Edivânia? Muito bem trazido. Angelinha, A Edivânia falou uma coisa bem verdadeira, porque a gente tem, sim, problemas em relacionamentos. Primeiro, porque a gente é um bebê aqui engateando na doutrina, temos muito ainda que buscar conhecimento. E esse bebê, a gente é frágil, a gente se magoa, a gente não entende as posturas de outros amigos. Mas eu usei uma frase para mim, quando eu me percebi que às vezes eu entrava feliz e aí no meio do trabalho eu me entristecia com algumas atitudes, ou às vezes porque eu achava que poderia fazer assim que seria melhor dentro do meu egoísmo e voltava triste. E isso não é bom. Isso não é bom, porque nós somos instrumentos, né? A gente é instrumento e esse instrumento nos ajuda. Então, eu coloquei uma frase do Cristo que ele fala que muito se pedirá àquele a quem muito foi dado, porque para mim foi bom para trabalhar, porque isso é um alerta, essa frase, quando ele fala isso, que quanto mais compreendemos a verdade e a importância da obra do bem, é maior as nossas obrigações de viver. E como trabalhador, a gente não pode negligenciar isso com os nossos orgulhos, com as nossas impaciências, né? E que o verdadeiro servidor do Cristo, que mesmo nas dificuldades, a gente se mantém fiel à tarefa. Eu sei que é difícil, eu sei que é importante a gente perseverar no bem e agir com amor. Então, eu percebo, porque eu já passei por isso, de ir por obrigação, no trabalho, porque no meu interior eu achava que eu era a peça importante, e não é. Então, assim, ir por obrigação não está ajudando ninguém, muito menos a gente, porque a gente trabalha com energias. Então, imagina quantas energias negativas a gente está abrindo campo. Então, eu acho que a gente tem que ir por amor. No dia do trabalho da Casa Espírita, a gente está aberto a essa conexão do amor, essa alegria. O Moacir Camargo, ele tem falado tanto numa frase que o mundo está precisando de alegria, de sorrisos, mas de sorrisos acolhedor, de sorrisos com amor. Então, acho que é isso na casa espírita, porque lá também é nosso lar. Não achamos nós que estamos indo lá só para trabalhar e acolher o outro, porque nós fazemos parte também. Porque apesar
de irmos trabalhar, somos seres ainda doentes. Muito bom, Angelinha. Importante isso que você falou, de que ir por obrigação, sem prestar atenção, como você está se sentindo no processo e outro, é forçar é forçar uma situação que não irá nos fazer bem, né? É muito importante prestar atenção nos nossos sentimentos. Luciana? Eu concordo com o que vocês dizem e a importância dessa preparação para iniciar qualquer tarefa, né? Só que eu sou uma pessoa muito expansiva. Então, assim, eu participei por 10 anos de uma mesma reunião com o Jurandir, que hoje é meu marido, mas na época não era, ele era só meu amigo. E ele é médio ostensivo, eu sou médio de intuição. Então, ele falava assim, antes da palestra pública que nós fazíamos, né? Então, ele chegava, já ficava se concentrando, punha o tal dos vídeos que eu falei aí, porque a gente pedia às pessoas que entram no salão para que lessem né, uma mensagem, um livro, mas ninguém entrava, ninguém lia, as pessoas ficavam conversando, né? Às vezes baixinho, não sei o que lá, mas ficava aquele zum, zum, zum. Aí ele começou a projetar esses filmezinhos da vida de Jesus, dos evangelhos, sei lá. Ele arranja um monte de vídeo, ele põe um vídeo atrás do outro, às vezes vídeos que a gente recebe com mensagens positivas. E as pessoas entram e elas ficam lá prestando atenção. Adoram, adoram. Tem gente de outras reuniões que chega mais cedo e fica no salão para escutar os vídeos. Então a gente viu que o audiovisual ajuda muito a pegar a concentração e fazer todo mundo entrar nessa comunhão de pensamentos, né, dos assistidos. Agora, da minha parte, eu achava o seguinte, eu quero chegar, eu quero conversar, essa coisa, né, de falar com as pessoas, tudo. E eu falava, aquilo é o melhor chato, eu falava, ele é chato, né? Hoje eu vejo que não é assim, então eu já nem passo muito, mas talvez, que nem lá a nossa casa é muito grande, a gente consegue ter um espaço na lanchonete para fazer esse social, né? De forma que eu já tenho situações que eu falo, bom, hoje eu nem vou para a lanchonete, hoje eu preciso ir direto, né? Eu estou mais vulnerável. Ou então eu tenho tarefas também antes da aula que a gente ministra, então, também não dá para lanchonete. Se vai para lanchonete, prestar mais atenção ainda nas energias, nas conversas, com quem é que eu vou conversar, o que é que eu vou escutar ou não, né? Para ver quem que eu vou dar brecha ali. Mas é muito importante. Eu demorei muito tempo para saber da importância dessa concentração, que ele me falava, né? E eu achava que ele era o chato, porque eu queria fazer festa com todo mundo que chega, beijar, e abraçar, essa coisa que é, ela colocou com tanta seriedade, precisa ser sério mesmo, né? Mas eu posso fazer essa minha festa com as pessoas um pouquinho antes do salão, né? E sempre prestando atenção e cuidado mesmo. Tá ótimo, Luciana. Muito obrigado. Olha, eu levantei a mão também para ficar aqui na fila. Ixi, deixa eu ver aqui quem mais que está na fila. A Luciana, vou baixar a mão, que já falou. Depois a Valesca. Edivane, você levantou a mão de novo ou é porque ficou Levantei, tarefou? sim. Ah, Levantei. olha, sobre esse tema da comunhão de pensamentos, que a Eliana trouxe as reflexões, o que que é importante lembrar? Que o pensamento, se a gente for lá nas obras da codificação, ele tem dois contextos. Um que é de mensagem, de uma informação que nós, como espíritos, geramos. Então, nós queremos comunicar, a gente sabe que aqui no plano material, a nosso meio de comunicação depende aqui dos meios materiais, mas no plano espiritual é pelo pensamento. Então, uma vez que o espírito gera uma informação que ele quer comunicar, diferente do que é a linguagem falada, que eu gero uma ideia, uma imagem, e eu tenho que usar uma mensagem escrita, articulada, falada, para expressar esse pensamento, lá já é o pensamento direto. Então, nós temos dentro do contexto de informação, e nós temos também o pensamento como um elemento que é material, modificando o ambiente, plasmando
no ambiente. Então, ele usa de fluidos para poder modificar o ambiente espiritual. Então, por isso, a gente considera, e isso está claro lá na doutrina, que o pensamento é matéria, porque os fluidos são elementos materiais, os fluidos espirituais são matéria, de uma forma mais sutil, que a gente, quando encarnado, às vezes não percebe, mas ele é matéria. André Luiz também corrobora isso, dizendo que o pensamento também é matéria. Então, vamos imaginar o seguinte, quando fala de comunhão de pensamentos. Se ele é matéria, a gente já tem notado nas conversas que os espíritos se utilizam dos fluidos que nós geramos para auxiliar nos atendimentos espirituais. Alguns dizem até, eles como que evasam, né? Colocam ali dentro de componentes para poder direcionar, levar para lugares como hospitais, asilos e etc. Alguns de vocês talvez até com vidência já tenham percebido isso em alguma reunião mediúnica. E aí, quando fala que nós devemos, né, Kardec traz, devemos estar em harmonia de pensamentos, a analogia que eu gosto de utilizar é a mesma coisa que acontece na música. Imagine que cada um de nós é uma nota musical. Quando nós vamos compor um acorde, tem regras para que a gente some os tons, as frequências, e ele soe de forma agradável ao ouvido. Aliás, se nós formos no dicionário, vai dizer o seguinte: o que é música? É uma combinação de sons que soam de forma agradável ao ouvido. Diferente do ruído. O que é o ruído? É um monte de tons que estão em desarmonia. Então, o nosso próprio aparelho auditivo, que leva a informação material para a mente e processa isso no nosso ser espiritual, já entende o que é harmônico e não harmônico pela simples combinação de tons. Então, tem tons que você junta para formar os acordes maiores, menores, diminutos, etc., que eles, se você casam eles vão gerar uma sensação, uma emoção e algo que vai suscitar um despertar em você. Por que nós estamos falando isso? Porque somos instrumentos musicais. Numa orquestra, o dirigente da casa espírita, o dirigente da família, o chefe no trabalho, ele é o maestro. Cada um de nós é um instrumento que tem que estar afinado. Então, primeiro passo, nós temos que cuidar do nosso instrumento. Como que estamos cuidando da nossa afinação interior? Como que eu estou afinado aqui? Outra coisa, quem tem a responsabilidade de ser dirigente espírita, ele tem um papel muito importante como maestro. Porque nem sempre o instrumento vai estar afinado. O que ele tem que fazer? Tem que ir lá e cuidar daquele instrumento desafinado. É um papel muito importante, exige muita sensibilidade para que a música, a sinfonia ocorra. Uma coisa é imagine o plano espiritual num trabalho mediúnico, e nós temos lá de 6 músicos, 5 instrumentos afinados e um desafinado. Vai comprometer todo o resto, não é? Então, é muito importante que nós estejamos afinados, porque a junção desses pensamentos vai gerar sinfonia fluídica, aproveitável para o trabalho. E quando a gente fala isso, a gente está falando dentro da reunião mediúnica, que é um tema mais central nosso, mas isso vale para tudo na vida, né? No trabalho, na família, na nossa vida de relações. E, ao mesmo tempo, quando nós estamos desafinados, então essa desarmonia vai se fazer sentir e nós vamos estar atrapalhando todo o conjunto. Então, vamos, assim, de forma análoga, né, nós estamos entendendo que a comunhão de pensamentos somos um instrumento que precisamos estar afinados. E aí vem a Eliana com o texto que diz: essa afinação vai dentro de um pensamento, de um ideal comum, né? Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá estarei. Que é
é o desejo de estarmos juntos em prol do bem. Eu queria só encerrar essa fala, né, com essa reflexão, dizendo o seguinte, que ontem eu tive a oportunidade, depois de muito tempo, de bater um papo com a Ieda Luier, que está aqui, e ela pediu para ela contar um caso que ela havia me relatado, quando um espírito apareceu para ela. Eu não sei se eu poderei falar o nome do espírito, mas eu vou preservar, né, porque eu não sei se eu posso falar. Mas foi num momento em que o espírito falou para ela assim, estava havendo uma transição de dirigentes, de trabalhadores, e, se não me engano, a frase que o espírito, né, que era um dos, né, ali representava a casa, falou assim, proclamo a união entre os trabalhadores. Eu acho que toda casa deveria ter esse lema, né? Todo o trabalho que envolve o bem, o nome do Cristo, deveria ter isso aí afixado na parede, né? Proclamamos a união. Porque senão não tem muito sentido, né? A gente está lá para afinar os instrumentos, mas é muito forte, eu achei muito forte essa fala do Espírito para Ieda, que eu não sei se depois ela quer comentar, mas eu achei muito bonito e necessário para todos os dias de nossas vidas, né? Um trabalho em equipe. Passo a palavra, então, para a Valesca. Bom, boa noite a todos. Eu acho muito importante essas colocações da Eliane no despertar, né? Principalmente porque quem já está na doutrina há muito mais tempo sabia que era muito rigoroso você poder participar das tarefas, você ser convidada a estar num grupo, seja mediúnico, seja de paz, né? E o que que eu tenho percebido, pelo menos aqui no meu estado? Ampliou muito o casa espírita, muito, muito. E a gente fica até assustado, porque às vezes você passa na mesma rua que tem 3 casas espíritas. E aí eu falo, Nossa Senhora, tá virando igreja evangélica, que aqui tem muita também, né? Eu sempre brinco com os colegas meus e eles morrem de rir. Eu falo, gente, é demais, né? E aí, o que que eu tenho percebido? É que o grupo começa, alguns não gostam de seguir a regra, né? E aí pula para outra casa que a regra é mais leve. Passa um tempo, não dá certo e quer voltar, né? E aí começam as desarmonias. É, Então, essas transformações do trabalho da doutrina, eu acho tão interessante, porque eu falo assim, a gente visualiza só de uma forma e a gente esquece que nós também temos cobradores. E a função deles é desestruturar a gente. Ah, mas eu vou na casa há 20 anos, sempre foi tranquila, agora está tumultuada. Ore, confie, vigie e principalmente dê seu exemplo. O pessoal lá na minha casa espírita, eles falam assim, nossa, Valesca, você sempre está em tudo. Mas o trabalho mediúnico é uma coisa impressionante. A gente acha que você nem vê e você já está lá dentro. Eu entro mesmo e entro na concentração, porque eu sei, muitas vezes, a vibração eu já sinto. Eu sinto desde de manhã. E aí eu falo, não, gente, eu preciso me preparar, senão eu não vou dar conta. A gente sabe como é que é, né? Por quê? Porque a gente vive dentro de estudo. Agora mesmo, um outro colega meu do grupo de amanhã falou assim, Valesca, o fulano não vai. Vamos assumir a- o conteúdo? Eu falei, manda aí. E à noite eu me viro agora para ver qual vai ser o conteúdo, porque eu nem estava sabendo que ele não ia. Então, a gente sempre está nessa colocação e a gente desperta por essas situações. Agora, um dos problemas que eu tenho visto, que não é só do meu estado, é a não formação de doutrinador. Então, é assim: hoje o doutrinador faltou. Então, quem é mais antigo, que sabe mais ou menos, fala: levanta, vem você, porque não tem quem faça o trabalho.
né? Então, eu acho que as casas tinham que ter essa preocupação, principalmente a federação, de formar doutrinador. E eu tenho observado isso em vários lugares. Eu tenho amigos de outros estados que têm me falado: olha, no meu trabalho mediúnico mudou o doutrinador, esse parece que não tem muita experiência. Eu falo: manda estudar, minha filha, manda entrar em curso, porque ele precisa entender que, por mais que você vai conversar, que você vai tentar acalmar aquele espírito, que você não sabe tantos anos que ele vem naquele sofrimento, você tem que ter uma base, senão fica muito complicado. E outra coisa que eu queria dizer é sobre essa questão que muitos acreditam que com 2 anos já dominam o espiritismo. Ele não precisa mais dos cursos da casa, ele não precisa, eu vejo isso muito em passista. O passista chega para dar passe, ele chega 15 minutos antes, a palestra já está acabando, né? No centro que eu frequento, teve uma época que a gente falou: olha, se não chegar antes da palestra, não dá passe. E aí o pessoal falava assim: nossa, mas você é radical. Não, não é radical, é uma disciplina. Eu estou te ajudando a você estar na luz e na paz para poder atender, porque a gente acredita, quem vai dar passe está doando. Não, ele está recebendo. Ele está recebendo de cada um que sentou na cadeirinha dele. Então, a gente precisa ter essa questão da postura, né? Porque a nossa postura é o exemplo do outro. E aí as pessoas começam a falar: nossa, olha que interessante, Eliane vem dar aula, ela se prepara assim, ela se prepara de outra forma. Eu amei a lição de hoje, do início. O Cláudio tinha até conversado comigo, mas eu estava resolvendo um problema aqui com família e eu falei: vou chegar atrasada, eu não quero nem assumir nada. Mas eu achei que foi divino, porque foi uma lição assim que abraça todo mundo, né? E juntamente com o conteúdo que a Eliane trouxe, e que é importantíssimo para cada um de nós, a gente não tem, eu sempre digo assim: eu não sou melhor que o outro, então eu não vou corrigir ninguém. Eu tenho que me corrigir. E se o meu exemplo servir de alguma coisa, quem olhar vai tentar se autocorrigindo também. Então, eu sempre digo, as pessoas chegam com a sede de receber e não com a sede de transformar, porque a transformação é individual. Às vezes, aquela lição que caiu no dia, você pode achar que não tem nada a ver para os seus ouvidos, e se você parar e prestar atenção, você vai ver que tem um significado. Então, a gente precisa, na verdade, de entender essa mensagem que é divina da revista Espírita. Eu também já li umas 3, 4 vezes, grifei umas partes, falei para o meu grupo, eu falei: olha, eu vou levar um texto para vocês que eu acho que é interessante de todo mundo refletir, né? Porque a gente tem que despertar. É como foi falado, o tempo está passando muito rápido, a gente não está mais tendo aquele tempo. É como, eu acho que a Eliane falou, que as pessoas acham assim: ah, eu tenho muito tempo, que eu tenho outras vidas, que eu tenho. Não, não, o tempo é agora. Está na hora da gente acordar. E para mim acordar, eu primeiro tenho que olhar para mim, né? Porque é dentro de mim, é nos meus passos que eu percebo ainda as minhas dificuldades. E às vezes de longe a gente vê uma pessoa, a gente dá 10 itens que ela devia mudar, mas a gente não consegue achar duas nós, né? Então eu sempre falo: não, gente, não vem com essa situação. Nós estamos todos tendo uma oportunidade de tentar nos melhorar. Se vamos conseguir, quando a gente chegar, a gente vai saber, né? O momento certo vai nos chamar a atenção, porque também eu conheço um monte de gente que vai num monte de estudo e não muda meio passo, né?
Então, eu sempre coloco isso, eu falo, olha, às vezes, realmente, eu percebo que, principalmente no trabalho mediúnico, chegam muitas pessoas agitadas e elas não conseguem parar. Eu falo, gente, já deu horário, olha o relógio. Gente, já deu horário, né? Daí a gente sempre recebe aquela marca de carimbo. Lá vem a Valesca ser radical. E eu falo, não é ser radical. Eu falo, depois do trabalho, vocês estão com tanta saudade, saem para jantar junto. Aí vocês conversam tudo que tem que conversar, ri, contam as coisas, se alegram. Mas a hora do trabalho é uma coisa muito séria. E eu tenho percebido que a cada dia o trabalho está muito mais sério e com muita mais proteção. Porque se antes o nosso trabalho, vamos contar, tivesse uns 6 cuidando da gente no trabalho mediúnico, agora tem 22, porque é necessário, pela vibração, pela sintonia, é como o Cláudio falou, essa sintonia da frequência é importantíssima. E a gente sabe também que o que está planejado vai acontecer, mesmo tendo as dificuldades. Mas por que desgastar esses espíritos que atendem não só a nós, atendem tantos? Por que a gente não pode colaborar, né? Então, eu gostei muito da sua pontuação e achei interessante, Eliane, você ler e já entrar nesse caminho, porque é algo que muitas vezes passa batido no dia a dia da gente. E se a gente bobeia 1 minuto, a gente também está na conversainha ali, que alguém sempre chama a gente, né? Então a gente tem que estar atento. Era isso, Cláudia. Tá ótimo, muito obrigado, Valesca, pelas excelentes reflexões. Edivânia, É só um complementozinho, que a gente fala e a gente acaba tendo outras coisas mais para colocar. As pessoas que adentram na casa espírita nem sempre são espíritas. Então, é preciso que nós, que somos espíritas, tenha uma postura diferenciada para demonstrar que a gente não pode estar ficando muito à vontade, batendo papo, reuniões à parte dos ensinamentos, dos propósitos da noite. Uma coisa que eu observo que chama muita atenção é quando tem, vamos dizer assim, a arte como um todo. Então, nosso centro espírita, pelo menos 2 vezes no ano, a gente tem uma noite artística, né? Quem organiza a noite artística sou eu e mais 3 amigos. Somos em 4, a gente organiza, a gente faz uma noite cultural. A gente passa das 2 horas de noite cultural, a gente tem dança, poesia, esquete, então tem que ter esse momento cultural, porque deixa vamos dizer assim, essas energias que estão mais condensadas na gente ser liberadas. E ali a gente tem a proteção, porque os artistas, eles têm uma proteção diferenciada também com relação àquela arte mediúnica, né? Com os ensinamentos que vai ser passado. Quinta-feira agora, foi feito uma esquete, aqui no Centro Espírita que eu participo, uma esquete foi 18 minutos, mas foi uma esquete tão bem, vamos dizer assim, bem colocada que, além de lotar a Casa Espírita, porque é uma esquete sobre a evangelização infantil, ela foi, assim, foi de uma beleza, e depois houve uma conversa, uma palestra, era a respeito da morte, né? É o sonho de Angelina, uma senhora que desencarna, até de um livro de uma menina que mora nos Estados Unidos. E veio esse livro para cá e transformaram ela numa esquete, esse livro, né? Essa história. Então, é a respeito da família e do desencarne de uma criatura que não precisa ter aquele peso,
aquele pesar, aquele choro, aquela angústia. E, na realidade, a gente só está voltando para onde, ou de onde a gente já tinha vindo. Né? Então, essa forma de dizer assim, olha, é pesada a morte, as pessoas adentram da casa espírita porque está sofrendo por perda familiar, por perda de um ente querido, pelo suicídio ou uma doença comum. Então, quando a gente começa a trabalhar, dizer, gente, a gente está aqui, é uma passagem, é uma escola que a gente está aqui frequentando. Então, a gente também tem as perdas, não tem só ganho, né? O que a gente tem que evitar ao máximo é antecipar a nossa volta, que é a questão da proteção das pessoas que estão em confusões mentais, né? Ou doentes, com doença mental, que procura o suicídio. Mas os demais é uma coisa natural. E eu percebo que essa forma de trabalhar a arte, como até o próprio Kardec, né, na sua forma de expor, ele deixa claro que a arte, ela adentra a mente das pessoas, o coração das pessoas, de uma forma mais lúdica, mais tranquila, sem muito pesar. Então, é aproveitar mesmo essa fase de arte, né? A gente está trabalhando a arte mediunidade, mas tem as artes mais sublimes, porque você também escutar o outro é uma forma de arte, né? Agora, dizer, olha, esse momento aqui, a gente precisa ter uma concentração maior ou melhor para que a gente possa receber as energias que a gente está precisando naquele momento, porque a gente está aqui no eterno aprendizado. Perfeito, Edivânia. Muito obrigado. Agora, Marlene. Não Tem que está bater, conseguindo ligar o som. tem que bater na telinha e vai aparecer o microfone. É, às vezes é meio chatinho mesmo. Porque por Toca no meio aqui. da tela. Quando é celular, é ruim trabalhar com celular para. É que ela está com o celular novo, né? O Dito deu a dica de bater no meio da tela, Marlene. Bom, enquanto a Marlene aparece ali, eu vou. Estou na fila. Ó, sua imagem voltou. Eu vou pedir aqui para você ativar o som. Ó, estou mandando uma mensagem aí para você. Não sei se aparece aí, ó. Pedir para ativar som. Não sei se aparece aí para você. Desativar o mudo, pronto. Agora foi. Isso, Agora pronto. sim. Gente, mas está muito pequenininho. A minha imagem na tela, ela não está no tamanho normal, no quadradinho, sabe? Ah, Ela sim. está muito pequenininha. Mas, enfim, lá vamos nós. Então, eu queria falar, retomar algumas colocações da menina, eu vou chamar menina porque sou uma senhora, da alegria. A alegria, ela faz parte da casa espírita, ela faz parte de nós, ela faz parte do ser humano. Luciana, que agora eu vejo de novo. Mas, como as crianças, nós temos os nossos momentos que nós precisamos sentar e ficar quietinho. Não tem jeito. Eu sei o que você fala porque eu sou assim. Eu sou uma pessoa alegre e que gosto de conviver. Então, eu sempre digo, sempre tem retrato falado meu pela Casa Espírita, porque eu sou do jeito que eu sou. Mas, obviamente, que com o passar do tempo, a gente vai aprendendo a segurar os ímpetos e a se colocar como aquela pessoa que chegou hoje para contribuir. E se eu estou para contribuir, como disse o nosso texto, eu estou me preparando desde o amanhecer, sintonizada
com aquilo que eu quero que aconteça no momento que eu entrar na casa espírita. E o que é que eu quero que aconteça a hora que eu entrar na casa espírita? Eu quero ser envolvida e envolver aquelas criaturas encarnadas e desencarnadas que ali estarão. Porque eu preciso. Eu não vou na casa espírita porque o outro precisa. Eu vou na casa espírita porque eu preciso. Eu preciso. Eu preciso de disciplina. Eu preciso daquela energia que está lá. E a gente, às vezes, fala assim, hoje eu não estou bem. Eu não vou, não. Porque eu estou cheia de serviço. Porque... Ali, como disse a Eliana, há uma comunhão de pensamentos. E comunhão de pensamentos é comunhão de energias que se entrelaçam para que a espiritualidade, e eu não vou dizer isso para vocês que vocês são mestres, possa escolher para aquela pessoa que vai entrar ali aquela contribuição que está sendo dada. E para que isso ocorra, nós todos, do mais sábio até o menos sábio, ao mais ignorante no sentido do saber, do mais evoluído espiritual e moralmente, até o mais infeliz dos infelizes, mas que está ali para contribuir. Todos nós estamos dando energias para aquele que precisa. Cada um precisa do copo d'água que eu tenho para oferecer. E isso nos leva a essa disciplina. Deu 8 horas, fecha a porta. Sinto muito. Sinto muito. Eu vivo nesse em cima do relógio, porque eu sou uma pessoa retardada. No entanto, o meu esforço ele é recompensado porque a espiritualidade amiga sabe o quanto eu quero e preciso estar lá. Então eles me ajudam de todo jeito. Abre o farol e me deixa, alguém me dá um lanche, tudo acontece para o meu bem-estar. E eu vou com todo o amor do mundo. O que eu gosto é justamente da orientação doutrinária. E me sensibiliza muito quando a nossa colega, deixa eu ver se eu vejo aqui. Esqueci. Edivânia, né, que falou da orientação doutrinária. A orientação doutrinária, ela é essencial. Como nós estamos aqui conversando hoje, nós estamos fazendo uma orientação doutrinária. Nós estamos um doutrinando o outro. É a mesma coisa. Encarnados e desencarnados. E por que é que eu gosto da orientação doutrinária? Porque é uma escola da vida. É uma escola da vida. Tudo que eles trazem ali, de queixas, de relatos, a gente faz. Só que eles dizem pra gente assim, sabe que eu tô sofrendo? Eu tô sofrendo porque eu era assim, 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 assim. Aí a gente põe a mão na cabeça e fala, meu Deus, eu também sou. Essa é a escola da orientação doutrinária. Então, nós, e agora aqui eu quero assumir de público, eu quero ser a advogada da orientação doutrinária online que eu vou pedir para a minha amiga da área federativa, se ela monta um treinamento de orientação doutrinária, só de orientação doutrinária, para a gente colocar online. Por quê? Porque tem coisas que são específicas do treinamento mediúnico da vida, que não pode ser online, não tem jeito. Mas o estudo da orientação doutrinária, o estudo das condições dos espíritos, a gente que já é maduro já sabe. Então a gente pode caminhar mais rápido e fazer uma coisa mais
mais dinâmica. E como eu disse, eu sou uma pessoa que gosto de brincar, então, às quintas-feiras eu vou para a orientação doutrinária. E eu digo, eu vou conversar com os mortos. Por quê? Porque cada vez que eu vou conversar com os mortos, eu estou conversando com a minha colega que partiu outro dia. É a mesma coisa. Eu sei que nós temos horário para acabar, né? Mas Temos. eu vou fazer um relato rápido. Na orientação doutrinária, certa feita, uma mulher trouxe a condição dela com a casa dela, a casa de moradia. E ela tinha um desgosto profundo com relação àquelas pessoas que estavam lá. Profundo. Era esse o incômodo dela. Eu me fiz de morta, conversei com ela e na semana seguinte eu coloquei a minha casa à venda. Por quê? Porque o que ela estava relatando ali era o meu sentimento. A minha casa, o meu banheiro, a minha sala, o meu isto e o meu aquilo. E aí, eu falei, desse mundo a gente não leva nada. Então, vamos pôr isso à venda, desapega, relaxa, joga para lá, pega esse dinheiro, vai passear, vai viajar, vai fazer alguma outra coisa. Por quê? Porque todos os relatos que nós, todos em termos, claro, que nós ouvimos ali é para o nosso crescimento, é para o nosso aprendizado. Principalmente para dominar o ego. E aí, para finalizar, eu vou dizer que é este o ponto do processo obsessivo. É isto que faz a obsessão. É essa falta de compreensão do seu lugar no mundo. Então, nós precisamos utilizar as ferramentas que nós temos. A arte que suaviza, como disse a companheira, que eleva o coração e fazer disso a nossa bandeira evangélica. Que nós possamos, sim, ter muita alegria, que nós possamos, sim, trabalharmos o melhor no nosso coração para falarmos para o outro que nós estamos semeando, conforme começou a leitura, a boa semente. Aprende conversando com os mortos. Exatamente. Exatamente. Que nós possamos realmente sermos pessoas melhores usando as ferramentas que temos. Vamos construir, como diz o texto, um edifício sólido que é o edifício de Deus. Obrigada a todos. Quantas reflexões hoje, hein, pessoal? Que maravilha! Olha, a gente sempre fica com aquele pesar, mas nós também temos horário que temos que respeitar, são 21h30. Eu tenho duas considerações rápidas para fazer. Volto a palavra para a Eliana. Quero agradecer todas as contribuições. E temos aqui 3 desenhos que foram realizados pela Adriana. Não sei se a Valesca tem alguma informação também que ela gostaria de trazer daqui a pouco. Eu, então, volto. Aliás, quero só falar o seguinte: durante as citações de vocês, foi falado muitas vezes a palavra afinidade, sintonia, e gostaria apenas de ressaltar, porque isso apareceu muito, a palavra sintonia. Para nós espíritas, afinidade e sintonia têm os seguintes entendimentos. A afinidade, ela está vinculada a um propósito. Então, nós somos espíritas, somos afins a uma filosofia, a uma causa. Quem torce para um determinado time tem afinidade com as pessoas que torcem para aquele determinado time. Quem gosta de um determinado estilo musical, curte um determinado seriado. Então, são as afinidades. A gente busca em pessoas que gostam
têm o mesmo propósito que nós. Isso é afinidade. As pessoas vão se juntando, formando as panelinhas que a gente brinca, né? Em função das afinidades. E tem a sintonia. O que que é sintonia? É essa comunhão de sentimentos. Então, às vezes, nós estamos dentro de um grupo afim, uma casa espírita, mas a gente é importante estarmos sintonizados, afinados, é o que a gente poderia chamar de harmonia psíquica. E aí todo mundo falou que é importante, né, essa harmonia psíquica, mas eu queria dar 3 dicas para a gente manter, e uma delas a própria Luciana já trouxe. Existem mecanismos que nos auxiliam a manter essa harmonia psíquica. É porque o nosso pensamento ele gera ruído o tempo todo, então a gente precisa diminuir esse ruído e afinar a nossa mente. Então, uma delas é ficar atento aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos, e ver o quanto que nós estamos ali desafinados naquele momento para o que nós vamos fazer. E buscar, então, elementos que nos auxiliem para conhecendo que nós precisamos estar mais harmonizados, a gente busca esse referencial de harmonia interior. E aí nós poderíamos usar a boa arte, como foi falado aqui, porque não é qualquer arte que consegue trazer a gente mesmo para essa harmonia, né? Tem arte que desarmoniza. O fato de ser arte não significa que ela vai fazer um efeito bom na gente, então a gente precisa aprender também a selecionar isso. A leitura edificante, fazer o bem. Então, Luciana, quando você trouxe, né, que a gente começou a colocar um vídeo, o que que é isso? É colocar aquele agrupamento em sintonia. Quando vai cantando, a reunião de preparo, a leitura de preparo, a música de preparo, o que que é isso? É estarmos, cada mente está num ponto energético, vamos dizer assim, de desafinação, talvez, é trazer todo mundo, igual a orquestra no começo, que fica ali, o maestro vai afinando a galera toda, sintonizarmos, e isso tem esses mecanismos, o vídeo, a música, a leitura, a palestra. Então, é muito importante a gente estar atento se estamos na sintonia correta para o que vamos executar, que a Marlene trouxe isso. Então, reflitamos também sobre isso. Eliana, retorno para você, para que a gente possa trazer aqui também os elementos das contribuições da noite, da parte aqui dos desenhos e dos relatos. Bom, primeiro que as contribuições hoje foram espetaculares, né? Acho que a gente só tem a agradecer todos, porque foram reflexões importantíssimas e complementou tudo aquilo que a gente trouxe, e acho que a gente vai levar hoje um cabedal de saberes muito bacana. E, na realidade, isso foi o exercício prático do que Kardec coloca aqui. Porque Kardec aponta 2 coisas que a gente, eu bato muito na tecla. É o estudo e essa questão desse entendimento do que é nossa relação com a espiritualidade, né? E Marlene falou essa questão de eu falar com os mortos, né? E Kardec vai falar, né, sobre isso. Porque a gente deve, quando for lembrar dos mortos enfinados, eles ficam felizes quando a gente manda lembranças de amor, de saudade, lembra de bons momentos, e que a tristeza e etc. Não devem fazer parte dessa lembrança, né? Kardec vai trazer isso. Então, eu entendo que hoje a gente, nessa comunhão de pensamento, essa comunhão de ideal nosso aqui, desse grupo, a gente acabou construindo o que está colocado nesse texto, né? Isso tem um nome. O nome disso é solidariedade, né? E que depois solidariedade é um dos atributos da fraternidade, do qual nós caminhamos para a fraternidade universal. Temos uma longa jornada, mas é nesse momento, é nesse ponto que a gente deve chegar. Então, só tenho a agradecer a contribuição de todos, foi maravilhoso. Claudinho, mais uma vez, obrigada e até o próximo encontro.
Eliana, nós que agradecemos sempre aí as suas contribuições. É uma pena que nem todos puderam, né, falar hoje com mais tempo, mas que bom que nós todos pudemos aproveitar bastante as falas que vieram. Olha, Valesca, você quer falar a sua primeiro ou quer que mostre o da Adriana? O que você acha melhor? Tanto Vou mostrar, faz. Eu, né? eu nem ia comentar, eu só fiz o desenho mesmo. Tá, pode mostrar o seu então, eu mostro daqui a pouco o da Adriana. Eu mandei para você. Ah, é? Ah, peraí. Então, é que eu não vi, eu não estava conectado aqui no WhatsApp. Então, peraí, só um instantinho. Ah, tá. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou baixar aqui os desenhos, enquanto isso eu mostro o da Adriana, que eu acabei não percebendo que você havia mandado. Vou só explicar, amor. Estão me Ah, o ouvindo? pessoal está te ouvindo aí. O primeiro tem a ver com a leitura da Marlene. Assim, a intuição que me veio foi mãos de luz, mãos de trabalho. Mas ficou péssimo, porque o papel que eu peguei não foi o adequado para o giz. Então, sim, era para ser um papel todo colorido, o fundo todo colorido. Mas não deu muito certo, mas está representado. Pode, o segundo, tanto faz, tanto faz. Esse segundo foi gostoso fazer, assim, bem, bem colorido, bem intenso as cores. E o terceiro que foi curioso, porque ele começou com um monte de risco por baixo, tá cheio de desenho por baixo desse desenho. Risco na diagonal, na vertical, na horizontal, e depois veio uns círculos, mas a sensação que eu tive foi de deboche. Então, assim, eu acho que foi um atendimento esse desenho. Parece que depois, durante o processo, parece que eu senti assim, aquela sensação de calmaria e meio que de arrependimento, e aí saiu esse formato aí de flores. Mas foi bem esquisito, porque no início a sensação foi assim, de muita agitação e depois serenidade, mas por isso que eu acho que nesse contexto todo eu tenho a sensação que foi um atendimento. Eu vou passar a palavra para a Edivânia, mas só lembrando, né, que o propósito do grupo, a gente sabe que não é para fazer atendimento, mas às vezes pode a espiritualidade, aproveitando de toda essa conexão nossa, essa sintonia, se aproveitar disso, né? Só para ficar claro, assim, eu não tenho mediunidade ostensiva, isso assim, são só sensações que vêm na minha cabeça. O tempo inteiro eu estou consciente e sei que sou eu que estou desenhando. Mas essa sensação, por exemplo, do deboche, veio na minha cabeça. É como se tivesse uma pessoa debochando do que está acontecendo. Então, assim, não foi falar que foi um atendimento de um espírito, um atendimento ostensivo, não é nada disso, é tudo mental. Por isso que eu fico tranquila, porque eu sei que a gente sabe que isso não é uma reunião mediúnica, né? É tudo intuitivo. Toda vida que a gente se reúne para trabalhar ou estudar um pouco sobre a doutrina, não se engane, muitos irmãos são atendidos, diversos. Como a gente está em diversos lugares do país, não tem só um ou dois ou três, não. Às vezes tem centenas que escutam e são atendidos. Isso aí já é praxe dessa conversa. Esse deboche vai existir, porque tem hora que os irmãos vêm na reunião mediúnica e deixa a gente até meio que constrangida, a gente tem que dar pé no chão e acalmar os ânimos e atendê-lo na maior educação, não é? Isso faz parte. Assim, eu estava observando, eu não tenho mediunidade ostensiva também, mas a gente tem percepções, como a Adriana falou. E por trás de Cláudio, sempre tinha uma pessoa, tipo
um rosto de um palhaço, uma pessoa que estava próxima a ele. Certamente também vem para nos escutar e que sejam bem-vindos. A gente não vê, mas eles estão sempre ao nosso redor. Nos observa, nos intui ou nos desconcentra. É por isso que a gente tem que ter esse cuidado de não estar andando só em corda bamba. Segurar essa corda enquanto a gente está no propósito de entender, de estudar e seguir em frente. Isso aí é normal, não é nada de anormal, não. É até bom que isso aconteça, porque tem as diferenças entre os entendimentos e acaba todo mundo entrando numa conexão só. Sobre a questão que Marlene estava falando do desapego, é muito interessante que o desapego ainda é um ponto forte ou fraco, dependendo do entendimento, da pessoa no mundo. Eu sou desapegada do meu corpo físico. Eu já fiz um documento, registrei em cartório, e meu corpo, depois de morta, vai ser doado para a medicina. Se tiver um órgão ainda que é necessário, ou que se sirva para algum irmão, que seja utilizado, mas o meu corpo não vai ser sepultado. É para ser entregue para a universidade, aqui tem 2 faculdades de medicina, e eu já deixei registrado em cartório. Foi vamos dizer assim, um susto da família quando eu decidi, eu digo, mas é desejo meu, é um corpo. Precisa ajudar os outros também a salvar outras vidas. Então, o desapego não é fácil, mas a gente consegue, né? Era só essa informação. Ah, ok, muito obrigado, viu? Bom, eu consegui baixar aqui o material, vou compartilhar, da Valesca, e ela comenta para a gente. Acho que vai dar para vocês verem aí. Deixa eu só aumentar aqui o tamanho do desenho. Estão vendo, né? Valesca, você quer comentar? Então, Cláudia, isso aí começou só com a parte rosa. Parecia umas sementes que iam se fechando, e no fim das contas eu comecei a observar e vi que ele montou como se fosse uma flor, mas que fosse plana, né? Ela não estava em pé, ela estava deitada. E muita energia, essas linhas amarelas aí. Muita, muita, muita energia. E eu Se achei a gente virar o interessante, desenho, né, para a esquerda, ele vira uma flor, né? Uma espécie de... é, Aham. eu achei interessante a Adriana falar sobre o tratamento no final, porque eu também fiz um desenho assim. Só que o meu começou com fogo, muito fogo. Muito, eu via muito fogo, muito fogo, muito fogo. E aí ele foi acalmando com algumas energias. Pode passar, vamos ver se Pode vai aparecer ele ver aqui ou se vai vai. aparecer outro. Opa, peraí. Esse aí, eu tinha visto de começo só fogo. Era um fogo, um fogo, um fogo. Aí tinha uma mata junto. E aí ela foi suavizando, suavizando. Esse foi também meu último desenho. Eu também tive a impressão que era algum atendimento. Porque, na verdade, o primeiro desenho que eu fiz é como se fosse o globo terrestre, que está aí também, é um azul, e eu via ele envolvendo aquela energia, essa aí. Eu via ele envolvendo o planeta como se fosse uma espiral, e sendo guiado assim, pontos de luz. Eu também hoje estava sem papel direito. Eu falei, nossa senhora, separei, não sei quem que passou aqui e catou, porque aqui é assim, o primeiro que passa leva. Falei, bom, o que tem vai ser com esse mesmo. Então, eu tive essa sensação no início do nosso trabalho, dessa... É, é como se fosse um equilíbrio mesmo, sabe? Tentando acalmar alguns altos e baixos, assim.
Então, eu via muita luz sendo envolvendo o planeta inteiro. E aí, depois que eu terminei esse desenho, eu até fiz uma prece. Não sei se vocês viram que eu fiquei de tela meia fechada. E aí eu fiz uma prece e falei, meu Deus, que aonde estiver passando por algum desespero, que se acabe. Porque a gente sabe que ultimamente anda difícil. É isso, Cláudio. Esse aqui é o mesmo desenho, né? É o mesmo desenho. Tentei Daquele bater de outro primeiro, né? jeito. É. Ah, tá. Perfeito. Tá ótimo, então. Eu queria muito. Eu vou colocar Cláudio, depois. posso Oi? mostrar o que eu fiz hoje, que eu Ah, acabei hoje? lógico, perdão. Esse Eu acabo aqui, esquecendo de perguntar se mais alguém. Pera aí que eu vocês vou dar estão o vendo? destaque aqui. Nossa, que lindo. Pera aí. É a minha série para os alunos, né? Eu faço um para cada aluno. E esse aqui, eu quis mostrar, é uma mulher de, sei lá, 50 anos mais ou menos. Eu quero transmitir a ela assim, que ela busque nela o cuidado, a pureza, a alegria de quando ela era uma garota, de quando ela era jovem. Acho que ela se perdeu na vida, assim, sabe? Cuidando de família, de marido, de trabalho, tudo. E ela prestar atenção nela e ela se cuidar, Legal. assim, redescobrir, eu chamei, Redescobrir a Menina é o título dele. E Lindo. aí eu vejo, tô com essas cores, também, assim, foi muito rosa, coisa muito quente. O outro que eu fiz também, muito quente, que eu acho que essa energia, assim, vibração que tem que passar para É eles. vocês que estão encalorando o Brasil, viu, meninos? Quer ver isso aqui? Aqui. Esse aqui também, porque ela é do Nordeste também. Eu fiz uma coisa assim, uma flor do deserto, sei lá de onde que é. Muito legal. E ela é muito quente também. Eu até de Ótimo. olhar já sinto até calor. Fiz quando estava frio aqui. É, Agora ó, o papo está muito bom, mas vou ter que ser aquele chato, né? Pedindo para a vamos. gente encerrar em função do horário. E eu vou colocar esses desenhos depois no Driver. E se você puder depois, manda uma fotinho desses seus também, Luciana, por Mando. gentileza. E, bom, hoje eu tive a intuição de chamar duas pessoas para fazer a prece, né? Foi a Marlene e a Valesca. Então, como a Marlene iniciou, eu vou pedir para a Valesca encerrar. Pode ser, Valesca? Pode sim, Cláudio. Vamos então fechar nossos olhos, fazermos uma respiração de muita luz, muito amor, agradecendo a oportunidade de podermos conhecer essa doutrina, de podermos estudar, termos amigos novos, trocarmos experiência. Mestre querido, lhe agradecemos imensamente por cada dia, por cada momento, até mesmo por cada tropeço, que o Senhor sempre fortalece a cada um de nós, assim como todos nós encaminhamos aquela energia de amor ao Senhor, os seus tarefeiros, e que eles possam todos sempre contar com o nosso caminhar ao caminho do encontro, do amor, do aprendizado, e que este grupo possa cada dia se fortalecer. Aqueles que não puderam estar presentes, que aonde estiverem, também sejam visitados neste momento, recebendo o seu carinho e fortalecendo a coragem de prosseguir, pois temos o Senhor como nosso exemplo e sabemos que com esclarecimento
com esse estudo e o aprendizado, podemos sim, a cada dia, transformar os caminhos daqueles que sofrem, daqueles que buscam com mais tranquilidade. Quero ainda envolver aquelas pessoas que estejam em seus lares sozinhas, que vêm à nossa mente e que estão passando por alguns momentos de intranquilidade, que eles possam receber, assim como as casas de idosos, que os seus corações possam ser fortalecidos da bênção do amor, assim como os hospitais, como o nosso planeta, também com os presídios, que todas aquelas pessoas que ali estão possam, independente do seu erro, receber o amor que o Senhor sempre nos dê. Que nesta noite possamos contribuir ainda nas atividades noturnas para que possamos aprender e auxiliar. Muito obrigada, mestre querido, e que possamos todos, durante essa semana, estarmos vigiando e orando, lembrando que todo dia nós temos uma nova oportunidade. Que assim seja. Que assim Ô, seja. Cláudia, Muito obrigado. Oi. antes de encerrar, do pessoal sair, deixa eu contar um negócio que aconteceu na minha cidade. Eu mandei para Adriana, que até eu assustei hoje. Saiu Tá. uma reportagem e tinha uma onça na minha cidade andando com 3 filhotes. Eu ouvi aquilo, falei, deve ser Explica para as alguém que tá... pessoas qual que é a cidade do interior. Ah, minha cidade é Campo Grande, Mato Grosso do Sul, é perto do Pantanal. Aí, quer dizer, é no Pantanal, mas eu estou na capital, então eu estou um pouco distante de muito rio. E aí eu falei assim, não deve ser alguém que queira se aparecer nessas internet. Aí eu cuido de uma pessoa que teve um AVC e eu fui na casa do idoso onde ela mora, porque eu vou todos os dias. E eu fui lá e a moça que cuida dela falou assim: a senhora viu a notícia da onça? Eu disse: eu não vi, Mari, mas eu acho que não é real. É sim. Aí eu disse: como você tem certeza? Eu liguei para minha filha e pedi que ela fechasse o portão, porque a onça foi achada no nosso bairro, que é um bairro longe do meu, graças a Deus. Aí ela saiu lá fora na varanda, e quando ela saiu, ela deu de cara com a onça na calçada. E ela bateu uma foto do nosso portão. Eu disse, não acredito. Ela falou, olha aqui a foto. E eu mandei para a Adriana essa foto, que até eu fiquei chocada. E quando eu saí da casa de idoso para voltar na minha casa, eu vim só olhando as ruas bem com muito cuidado. Falei, olha, eu estou longe do bairro dela, mas sabe-se lá. E eu fiquei preocupadíssima. Também cheguei em casa e fui fazer minha prece, fiz o evangelho, que eu disse assim, ela está na rua, essa onça, que a polícia ainda não conseguiu pegar, nem o ambiental, um filhote. Então, ela deve estar com fome. E eu falei, minha Nossa Senhora, coitado dos bichos que moram na rua. Que se ela achar, não sei o que vai ser. Então, eu falei assim, gente, que coisa impressionante. Olha lá, onça, ó, no portão. Eu fiquei abismada. Eu falei, minha Nossa Senhora, o que que é isso? Não é uma oncinha qualquer, não. Não, é uma Agora, onça eu que teve esperava de filhote. você fizesse uma mamadeira e fosse dar para os bichinhos. Não, Isso eu aí falei é assim, esse é o reflexo do que a gente está fazendo com a natureza. A gente já invadiu tanto sim, o espaço deles que eles estão querendo sobreviver e não ter mais espaço, né? mas, Edivane, o que me assustou é que a minha cidade
ela fica a 400 quilômetros, por exemplo, de Corumbá, que é dentro do Pantanal. Lá é comum você ver onça, você ver outros bichos na rua. Mas a minha cidade não é. E eu falei, minha Nossa Senhora, falei para Ai, que minhas meninas pena. que tinham saído, cuidado por onde vocês andam, olha a rua, E toma nós vamos cuidado. ter que orar muito pelos nossos irmãos animais, porque nós estamos E essas Muito! queimadas, esses incêndios que É estão o fazer a fogo, nossa é. isso parte, me né? dói a cabeça. Aí, você já Vocês pensou se tiver uma vejam, criança na rua e essa onça Ave der de Maria. conta? Deus me livre! É, Mas Deus Deus me me livre. livre, aí me estão, estresse. mas aí estão os desenhos do Do planeta, do fogo, né? Do fogo, do calor. calor. É, ó, É, matou a charada, Marlene. pois Matou a é. Os charada. desenhos E vieram trazer. Ó o Ito. aqui em Brasília está tendo muita arara, muito tucano, ou seja, está todo mundo fugindo de alguma Do coisa, fogo. né? Infelizmente, É, né? É. Fogo é. Aqui na e minha também do cidade isso nosso tem muito, né, Ito? desmatamento. Aqui É, na minha aí é cidade tem normal. muito, aqui tem muito. É. É coisa Mas assim que aqui em você Brasília acha, não. num Ó, coqueiro você acha 10 arara gente, eu e lembrei que eu 7. tenho 3 minutos para entrar no Evangelho do Lar. Um É, beijo, gente, só Eita, para Ai, vamos lá. dividir com desculpa vocês. Cuidar dos cortar, mas animais. fiquem ai, com boa Deus, noite, ótima boa noite. semana. Tchau, Boa noite, gente. pessoal. Gente, Jesus nos Obrigada pelo abençoe. Maravilhoso. carinho de vocês. Boa Tchau, noite. tchau. Amém. tchau, Tchau. Adriana, bom te ver. Tchau.